Ao vivo aqui pela Odon Concurso, professor Silvio Bononi aqui na área. Quero saber se estão me ouvindo bem, me manda aí me falando se vocês estão te ouvindo. Manuele chegando aí, legal. Me fala se tá aparecendo o áudio aí, senão eu já tiro esse microfone aqui. Não sei se está funcionando isso aqui. Deixa eu ver. Acho que eu botei errado aqui, peraí. Vamos ver. E aí, estão me ouvindo? Fala, pessoal. Muito boa noite, muito boa noite. Tá ouvindo aí, Manu? Boa noite. Fala se o áudio tá bom pra vocês aí. Antes da gente começar. Tá ótimo, tá bom, tá sim. Porque tava conectado errado. Tá aparecendo eu. Tá aparecendo, tá? Sim, tá aparecendo, mas eu quero saber o áudio. Boa noite. Oi, Milena. Márcia Farias, tá legal? Tudo certo? Ah, então beleza. Então tá. Bom, galera, acho que, né, quem não me conhece, professor Silvio Bononi, professor de informática aqui da Odon Concursos, tá? Neste áudio tá ok, então valeu, Matheus. Então, essa live aqui, pessoal, é pra gente falar um pouco sobre a banca IDECAM, mostrar, resolver, comentar algumas questões com vocês aqui. Quero que vocês mandem dúvida. Tem a caixinha de dúvida aqui do lado, o balãozinho, pode ir mandando as dúvidas ali, que daí depois eu vou lendo essas dúvidas e vou respondendo para vocês aqui, tá bom? Então pode mandar no balãozinho ali as dúvidas também, depois que a gente for falando sobre as questões e tudo mais, e aí eu vou tratando com vocês esse ponto, tá? Beleza? Vamos lá. Me fala aí, quem vai fazer essa prova da IDECAM? Alguém que vai fazer prova agora que a banca é IDECAM? Coloca um eu aí para eu saber que vocês, né, pra gente dar um tempinho da galera chegar, e aí eu trouxe algumas questões para vocês aqui, que eu quero resolver essas questões com vocês, e obviamente comentar e colocar os pontos importantes dessas questões, trazer alguns pontos de atenção em relação a esta banca, ó, a Kércia, a Janus, acho que é, né, a Lê, Matheus, Geórgia, legal, bacana, tem uma galera aí que vai fazer esta prova da IDECAM. Pessoal, antes da gente começar a resolver as questões, quero sim só passar um panorama para vocês sobre essa banca, tá? Salvador tá babado, tá fortíssimo, né? Legal. Antes da gente começar a resolver as questões aqui que eu trouxe, eu quero só passar um panorama para vocês em relação a esta banca, em relação ao que vocês têm que saber, o que é importante, tá, tudo mais, tá? E à medida que vocês estiveram gostando, vocês têm o negocinho, ó, reage aí, né? Manda, tem um negócio de foguinho, coraçãozinho, manda essas paradas aí. Pode clicar aí, que isso aí é bom, ajuda a divulgar pra galera aí sobre essa live também, tá? Não esquece aí de comentar e clicar em encaminhar pra turma, tá bom? A galera vai entrando e vai saindo aí. Mas vamos lá. A banca IDECAM, ela é uma das bancas, assim, não é uma banca que aprofunda, vamos falar da parte de informática, obviamente, né? Falar da parte de informática, mas entenda o seguinte. Salvador presente, bacana, hein? Legal. É uma banca que ela não aprofunda tanto em relação aos conteúdos. E eu falo que tem uma banca que é similar à IDECAM, que é a banca Selecom. Muitas vezes, assim, resolvendo as questões dessas bancas, né, parece que é o mesmo examinador. Eu sempre falo isso, que parece que é o mesmo examinador que faz as questões de informática dessas duas bancas, da IDECAM e Selecom, porque elas são bem semelhantes, até os desenhos, as imagens, a forma de cobrança. Tudo isso é muito parecido, tá? É muito parecido mesmo, entende? Então é um ponto ali, né, que pode te ajudar a aumentar o leque de questões aí, você que está estudando para essa prova. Mas é uma banca que você tem que sim estar estudando em relação ao que ela cobra, porque a questão de conceitos que ela cobra é grande, legal? São vários itens de conceitos aí. E aí, conceitos seja de hardware, seja conceitos de segurança, tá? Então, essa questão dos conceitos, apesar de ser um pouco superficial na parte de informática, ela é extremamente importante ali para você analisar e poder, né, anotar aí o gabarito correto, certo? Então, esse é um primeiro ponto ali. Vocês estão resolvendo questões dessa banca? Vocês estão resolvendo questões de informática? Ou vocês estão só na teoria? Vocês, né, eu primeiro quero saber... Me fala ali se vocês estão, né, resolvendo questões ali para aumentar o banco ali. Não estão só na teoria não, pelo amor de Deus, né? Resolver questões é parte ali. Para quem já viu a maior parte do conteúdo, já fica assim focado 100% ali nessa reta final em questões.
tá? Esse é o primeiro ponto, fica ali, né, outro ponto ali fica nas questões. Por quê? Porque tem muitas questões da banca que se repetem. A parte de informática tem várias e várias e várias, tá? Várias questões que se repetem nessa parte. A banca repete bastante os conceitos e tudo mais. Informática e raciocínio lógico, sim, João, sem dúvida, tá? Informática, porque muita gente vai com a intenção de informática no dia, né? Para falar, cara, vou resolver lá, vou ver o que dá lá para acertar o mínimo de questões. Legal, a maioria da galera vai nisso daí, porque a informática acaba sendo um ponto difícil, acaba deixando mais, postergando a matéria para estudar. E cara, informática da IDECAM, ela não é tão difícil ali como eu tô falando, certo? Ela, como eu falei, como é uma banca mais rasa, mais superficial, facilita bastante para vocês o estudo dessa matéria. Tá? Diferente de outras bancas que aprofundam bastante o conteúdo, na parte de informática fica muito, né? Fica mais fácil uma banca, de repente, para você que nunca estudou informática, é uma grande oportunidade para você pegar ali e estudar, vamos dizer assim, o principal da informática. No curso lá do Odon aí, tem lá os principais pontos que você tem que saber. Então isso aí vai ajudar bastante vocês, tá? De uma forma bem objetiva. Tá? De uma forma bem objetiva, então esse é um item que você tem que ver. Legal? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou pegar uma primeira questão para a gente poder comentar sobre ela, e aí vocês podem usar o balãozinho ali, tudo bem? Para deixar as dúvidas. Vou pegar uma primeira questão aqui e a gente vai discutindo ela. Deixa eu abrir essa questão. Deixa eu ver qual que é a primeira que eu vou pegar aqui. Vai ser essa questão aqui, ó. Como é que é? Vou explicar cá. Vai ser essa questão aqui, essa é a primeira questão que eu quero pegar com vocês aqui, e aí vocês podem depois mandar as dúvidas lá, legal? Então uma questão ali sobre dispositivos, tudo bem? Ele diz ali, ó, entre os dispositivos de armazenamento utilizados nos microcomputadores e notebooks atuais, um é uma unidade de estado sólido, ele já deu a resposta ali que é a tradução, não contendo partes móveis e memória não volátil, sendo mais rápido por característica. Na comparação com os HDs, como vantagem, são dispositivos mais rápidos e menos propensos a danos de manuseio. Como desvantagem, são mais caros e apresentam vida menor. Aqui tem várias coisas que eu quero tratar com vocês. Vários pontos, vários termos que vão servir para outras questões. Primeiro termo que eu quero tratar ali é sobre o termo volátil e não volátil, tá? Saiba o seguinte, toda vez que fala, qual que é essa diferença do termo volátil para não volátil? Uma memória volátil é uma memória que ela precisa de energia para manter os dados armazenados. Então, quando eu penso, por exemplo, na memória RAM, na memória principal, na memória cache, por exemplo, certo? A memória RAM e memória principal é a mesma coisa. Memória cache são memórias voláteis, ou seja, elas vão ter a informação, ou melhor, vão manter a informação enquanto houver energia, ou seja, enquanto o computador estiver ligado. Agora, quando eu penso numa memória não volátil, por exemplo, ó, isso aqui é um cartãozinho de memória, ó. Cartãozinho de memória, né, do tipo aqui, né, do tipo SD, legal, normalmente usado em câmera digital, também tem computador que aceita, né, mesma função do pendrive, por exemplo, que é uma memória não volátil. Por quê? Porque ele aqui, ó, mesmo fora do computador, mesmo sem energia, ele continua com os dados armazenados. Quando eu penso, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Quando eu penso, por exemplo, num HD externo, por exemplo, ó, HD externo ou o disco rígido normal, por exemplo, eu estou pensando numa memória o quê? Eu estou pensando também numa memória não volátil. Porque mesmo sem energia, ele vai ficar com os dados armazenados. Então é outra situação que você tem que se ligar. Então mesmo sem energia, ele vai ficar com os dados armazenados. Isso é memória não volátil. Memória ROM, HD, SSD, por exemplo, legal? São tipos de memórias não voláteis, não precisam de energia para manter os dados armazenados. Aí, essa questão, então a gente já viu a diferença de volátil e não volátil. Essa questão, ela traz o dispositivo de estado sólido, ou, em inglês, o Solid State Drive, que é o disco de estado sólido, ou a sigla SSD. SSD, né, o gabarito ali, letra C, que é o disco de estado sólido. Lembra que o SSD, ele é uma evolução
do HD, do disco rígido. O disco rígido, ele é um equipamento mecânico, ele possui partes móveis. Lembra que o HD possui partes móveis, lembra do disco de vinil. Ó, boa ideia, pense em música. O HD representa o disco de vinil, que é o disco com a agulha lá para leitura. O SSD representa o pendrive, que é uma placa que vai armazenar as informações, ou seja, não tem partes móveis. Lógico que o SSD é um pouco maior, mas o que eu quero dizer para você? Para você assimilar em relação à tecnologia. Isso vai te ajudar na hora da prova a lembrar dessa diferença em relação ao HD, o disco rígido, que é mecânico, que ele diz ali, ó, menos propensos a danos, por quê? Porque não tem a agulha do HD não vai ter problema da agulha riscar a superfície. O pendrive não, o pendrive a gente põe no bolso, carrega para cima, para baixo, mexe, não tem problema de chacoalhar ele. Por quê? Porque ele não tem disco, ele não tem partes móveis, ele é apenas uma estrutura. Então isso facilita bastante lá. Então você lembra, pô, HD, disco de vinil, é móvel, tem agulha, pode dar mais problema e tarará. SSD, pendrive, memória flash. Poxa, pendrive é só uma placa, é só um circuito lá integrado, pronto, é isso. Isso te ajuda a lembrar dessa diferença em relação a HD e SSD. Legal? Então isso vai facilitar. Ambos, tanto o HD quanto o SSD, são não voláteis. Sem dúvida. Desligou o computador, você perde alguma coisa do HD? Não. Desligou alguma coisa, você perde alguma coisa do SSD, do pendrive, do cartão de memória? Não. Tá? Então, lembrar dessas características quando vocês estão lá pensando sobre essa questão, tá? Dessas diferenças. Então, nesse caso, gabarito letra C. PCI e IDE são conexões, são barramentos, presta atenção nisso. PCI e IDE são barramentos de conexão, conectar placas, eles são conectores da placa-mãe. Eu faço uma analogia também aí, uma comparação, não sei qual é, né? Se vocês são como eu aí, chegou a jogar videogame, tipo Super Nintendo, Atari, sabe, que utilizava cartucho, você lembra que Super Nintendo, Mega Drive, Atari, cada tipo de videogame tinha um encaixe, tinha um tipo de fita. Ou seja, tinha um tipo de barramento. Cada videogame tinha. O PCI e o IDE são esses barramentos para tipos de placas diferentes. Tudo bem? Essa que é a ideia, tá? Então essa é a ideia. Então PCI e IDE são barramentos de conexão internos da placa-mãe do computador. Beleza? E SSH é uma forma de fazer acesso remoto de maneira segura, de maneira com proteção, tá? O SSH é uma maneira de fazer o acesso remoto com proteção. SSH pode cair para você em uma questão sobre... Peraí que desconectou um negócio aqui. O SSH pode cair para vocês em uma questão sobre a parte de redes, legal? Falando sobre acesso remoto. Então, apesar de estar aqui numa questão sobre equipamentos, SSH pode cair para você numa questão sobre o acesso remoto, tá? Então, falando sobre acesso remoto, falando sobre... falando sobre essa parte de conexão de redes e tudo mais. Ficou claro, galera? Manda um ok aí, manda um joia para eu saber que vocês entenderam alguma coisa do que eu falei aqui, né? Que vocês estão me acompanhando juntos aqui. Tô só pegando um detalhe. Oi? Tá? Manda um ok, um joia aí para saber que estamos juntos aqui, uma reação, um foguinho, ok aí, obrigado, Silvinha aí, me achará, legal? Então, tem vários pontos ali, cada questão eu quero trazer vários pontos desse daí, né? Desses itens, isso, manda aí o sim, Yasmin, beleza, é isso aí, muito bom, tá? Então, vê que às vezes tem alguns pontos que vai falando de uma banca, de uma prova ou outra, tá? Que de repente pode servir, né? Que nessa parte do SSH vocês podem ficar atentos que às vezes pode servir para vocês na parte de redes, tá bom? Então ficou clara essa diferença de HD e SSD, memória volátil, não volátil, tudo bem? Lembra que a memória RAM pode ser chamada de memória principal, PCI e IDE são slots ou barramentos de conexão, é o mesmo nome, é a mesma coisa com nome diferente. Então o que pega nessa parte, que eu acho foda, é justamente isso, é a questão de siglas, né?
É questão de siglas ali. Então, as siglas são em inglês e é isso. E a gente tem que sobreviver a isso. Beleza? Vamos pegar mais uma questão aqui, ó. Escolher outro ativo. Ó, vou parar de compartilhar aqui e vou escolher outro ativo aqui, outra questão. Vamos lá. De outro tema. Uma questão aqui de Microsoft Excel. Por que o Excel da banca IDECAM, ele é muito... Qual que seria a palavra? Ele é muito peculiar, não, mas ele é muito característico, né? Ele é muito padrão, sei lá que porra de palavra eu vou usar, mas ele é muito padrão em relação à forma que ele cobra. Porque o que eu tenho que ficar atento? Se você está estudando um pouquinho de Excel, você tem a base de Excel, fica muito mais fácil para você responder as questões ali. E o que eu estou falando é da base, não é um conhecimento extremamente aprofundado, tá? Não é um conhecimento totalmente aprofundado. Já falo, João, entende? Então, que eu sei, por exemplo, o conceito sobre intervalo, um conceito básico sobre fórmulas, entendeu? Já me ajuda bastante. Principalmente o conceito de intervalo relacionado à questão, por exemplo, do qual que é a diferença dos dois pontos no intervalo para o ponto e vírgula? 2 pontos até, ponto e vírgula e. Qual que seria essa diferença? Então, quando eu pego, por exemplo, ali, ó, aqui eu dei uma resumida na questão, para não ficar muito extenso, mas perceba o seguinte, tem 3 pontos aí que está nessa questão de prova, que o ponto número 1 fala ali, ó, em F3, inserir uma fórmula que soma, ou seja, já é a função soma, ele já me falou ali, eu tenho que procurar uma que vai ter a função soma. Aí ele fala, soma os valores de B3, C3, D3 e E3. Tudo na linha 3. Ou seja, você vai fazer a soma de B3 até E3. Ou seja, qual que é o intervalo que eu estou procurando? Eu estou procurando o intervalo B3, 2 pontos, E3. Entende? Esse é o intervalo que você está procurando ali. Legal? Ah, se ele está fazendo em outras... De repente ele está fazendo em outra linha. Tudo bem, se ele está fazendo na linha 4, de B4 a... Se for de B4 a E4, ou de B5 a E5, ou de B6 a E6, né? Porque ele fala ali que ele faz essa mesma fórmula nas linhas 4, 5 e 6, né? F4, F5, F6. Mas isso é para te confundir. Se você olha, por exemplo, ali, ó, um ponto importante. Se eu sei que eu estou procurando um intervalo contínuo, eu de cara vou descartar a letra A. Só com a primeira informação, presta atenção nisso, olha como você resolve rápido. Só na primeira informação, eu já descarto a letra A. Por quê? Porque a letra A está usando ali, ó, a soma de F3, ponto e vírgula F6. Quer dizer que é F3 e F6. Então ele já está usando um intervalo que não é o caso. Entendeu? Que não é um intervalo contínuo, por exemplo. Entende? Se você olhar ali, por exemplo, ó, olhando também a letra B, intervalo se representa com o símbolo do cifrão? Não representa. Então já elimino a letra B com a alternativa errada. Intervalo se representa com o símbolo desse E comercial aí? Não. Então eu já elimino a letra C também. Então a letra B e letra C, de cara, se você sabe o que é 2 pontos e ponto e vírgula, você já tira a letra B e C. Já fica pronto. De 25% de chance de acerto, você já passou para 50%, porque só sobrou 2 alternativas. Se você ainda está na dúvida, você pode ler o terceiro ponto ali, ó, que ele fala, ó, por fim, em F7, ele fez uma fórmula que representa a soma das células de, preste atenção, F3 a F6. Quando a prova fala F3 a F6, a IDECAM quer dizer F3 até F6. O A quer dizer 2 pontos para a IDECAM, tá bom? O A quer dizer 2 pontos, porque quando ela... E Silvio, quando que ela pede ponto e vírgula? É se ela falasse assim, ó, falando do item 3, tá? Da bolinha 3 ali, ó. Se ele falasse assim, ó, inseriu uma fórmula que representa a soma exclusivamente das células F3 e F6. Ele coloca o E, ou ele fala exclusivamente dessa e essa, ou aquelas, enfim.
Entende? Então, quando a questão ela fala o intervalo contínuo, ela passa todas as células. Você já entende que ela está falando de intervalo com 2 pontos. Quando ela vai falar, ou quando ela usa F3 a F6, que é o que está, por exemplo, na letra D de dado ali, ela está falando que é os 2 pontos, porque F3 até F6. Então, esses detalhezinhos que você pega, né, que você olha relacionados à banca, que você já pega, você já espera questões assim. Você já espera questões assim. Por quê? Porque ela já me deu a questão que ela está somando ali. Tá? Ela já me deu que ela está usando os 2 pontos no intervalo. Então, ali no caso ela até inverteu, né? Na verdade, o que ela fez? A primeira soma ela colocou no terceiro pontinho. E a segunda soma da letra D, ela colocou no pontinho do meio, né? Então ela fez uma diferença aí pelo jeito aí. Ah não, fez tudo no pontinho 3. Ela falou tudo no pontinho 3. A soma das células ali, ó, B7 a E7. Então ela colocou tudo ali, ó, tudo no item 3. Os outros 2 primeiros itens, só para te confundir. As 2 primeiras bolinhas ali foi só para encher linguiça. A terceira bolinha é que tinha realmente o que ele está cobrando na questão. E aquilo que a gente falou. A soma das células de F3 a F6 e depois a soma das células de B7 a E7. Quer dizer, de B7 até E7. Ou seja, B7, 2 pontos, E7. Então esse padrão de você reconhecer quando é 2 pontos, esse padrão de você reconhecer quando é o ponto e vírgula, é um primeiro item básico que a gente sabe que é base de Excel, que a IDECAM vai cobrar de você. Outras coisas, tem que ficar atento. Foi usada uma função para calcular a média aritmética. Galera, média aritmética é a função média, não é med. Med, MED, é mediana. Falou média aritmética, é média. Então, aí o que a IDECAM faz também? Coloca lá uma ou 2 alternativas com med, de mediana. Você já elimina de cara isso. Aí coloca outras alternativas com média. Aí eu fico atento nos intervalos. Será que está falando intervalo com ponto e vírgula? Será que está falando intervalo com 2 pontos? Isso é um padrão da banca, galera. Isso é um padrão da banca. Então a banca traz isso para vocês ali e aí você já vai identificando. Ah, falou que a questão, ó, outro. Falou na fórmula do Excel que trouxe conceitos de referência absoluta. Referência absoluta é o símbolo do cifrão. Legal. Então eu já vou procurar uma fórmula ali nas alternativas que tem o símbolo do cifrão na fórmula. Não da forma que está igual tá na letra B, B de bola. Não, nada a ver. Mas você vai ver que o símbolo do cifrão vai estar entre os itens da célula. Então eu vou procurar uma fórmula que tem o símbolo do cifrão. Porque a questão, dos itens lá da questão, falou que está usando o conceito de referência absoluta. Estão captando essa ideia de como tirar, né? De como ir pegando detalhezinhos para facilitar a sua vida? Por quê? As questões de Excel, a banca tende a te confundir com um monte de informações. O que você tem que aprender é só captar o que realmente é importante para você focar na alternativa correta e já descartar as alternativas que não vão fazer sentido para você, né? Que não vão fazer sentido. Tá fazendo sentido isso aqui também? Tá? O João perguntou lá de 6 questões o que pode cair. Uma de Excel, uma de Word. Praticamente, João, eu penso uma de cada tema. Uma de cada item do edital, basicamente. Internet com atalhos, né? Acho que de atalhos ali não peguei questão, mas tem mais outras questões para mandar aqui, tá? Mas ali o Word também com a questão de atalhos, alguma coisa do tipo, legal. Excel também aposto muito. Uma questão Windows, nem tanto Windows, às vezes é mais difícil, mas que nem eu falo, ó, Word, Excel, uma questão de navegador com atalho, alguma coisa, uma de rede, né? E a outra vai ficar alguma coisa de hardware, alguma coisa do tipo. Mas esses 4 temas que eu falei primeiro, eu acredito muito que são temas que são recorrentes da banca, tá? São temas que são recorrentes. Legal? Estão comigo aqui, pessoal? Estão aí ainda? Estão online comigo aqui? Beleza? Tá? Tá dando para captar as mensagens e informações aqui?
Não sei se essa live fica salva, Manu, como é que é o esquema aí, se for falar para nós aí, pra galera. Mas é importante aí só quem tiver aqui ao vivo com a gente aqui, ó. É importante quem tá ao vivo. Legal? Beleza? Tomar uma aguinha aqui, vamos olhar as palavras aqui pra gente resolver outra questão. Questão número 3 agora. Matheus, isso aí. Vamos lá para a questão número 3. Bora lá. A gente resolveu. Agora essa questãozinha aqui. Olha só. No que diz respeito aos conceitos na internet, uma sigla é utilizada para descrever o endereço de um site na internet, como https://www.google.com.br. Por exemplo, constituindo uma sequência de caracteres que especifica a localização de um recurso na web, como uma página, uma imagem, um arquivo de áudio ou um vídeo. Essa sigla é conhecida por, olha só, olha o SSH que a gente viu lá em uma questão de hardware agora, que a gente viu na primeira questão que a gente resolveu, que era de hardware, tinha a sigla SSH e ela está aparecendo novamente aqui, né, na outra questão. Lembra que eu falei para vocês, ó, essa sigla aqui, ó, pode aparecer em outras questões. Tanto pode perguntar sobre ela, como, por exemplo, trazer de novo aqui. A gente já viu numa questão de hardware, repetiu em outra questão aqui. A gente já viu que a SSH está relacionado ao acesso remoto, né? O que é o acesso remoto? Acessar outro computador através do seu computador. Legal? O acesso remoto. Aí a gente tem depois a sigla ali FAT, né? FAT é um sistema de partição do Windows, da Microsoft, né? Tanto FAT como NTFS são os dois sistemas de arquivo da Microsoft, FAT e NTFS. O Windows 10, por exemplo, o Windows 11, utiliza o sistema NTFS, não utiliza o FAT, tá? O Windows 10 e 11 utilizam o sistema NTFS. Aí a gente tem uma outra sigla que é o DNS. O que é o DNS? É o Sistema de Nomes de Domínio, legal? É o localizador de domínios na internet. Então o DNS é o localizador de domínios na internet, tá? Então quando você digita o nome de um site, youtube.com é o nome, o DNS vai pegar o nome e localizar aquele computador onde está armazenado o site. Então, pelo nome, ele chega no computador final, né? Vai identificar o computador. É o que eu sempre falo, fazendo uma analogia. Imagina que para você se comunicar comigo, você precisasse saber o CPF meu ou de qualquer pessoa que você vai lá se comunicar. Imagina todo mundo que você vai comunicar precisa saber o CPF. Seria mais difícil, então a gente usa nomes. Com sites é a mesma coisa. Eu não preciso saber o IP do site. Basta eu saber o nome. E o DNS faz o resto do trabalho, né? O DNS vai fazer o resto do trabalho. Legal? Então, quando a gente fala do DNS é isso. Mas o que a questão está perguntando mesmo é sobre URL. URL é isso aqui, é o caminho, é o destino. URL é endereço único de localização ou recurso uniforme de localização. URL é um destino, pode ser, como ele falou, um recurso na web, na internet, pode ser uma página de internet. Então, https://www.google.com.br é um exemplo de URL. Veja que a URL começa pelo protocolo HTTPS ou HTTP, e aí eu já vou aproveitar e vou falar um pouquinho de protocolo aqui, né, que a gente tem tempo. Então, toda, né, a URL vai começar pelo protocolo. Protocolo pode ser um assunto na sua prova. Então, quando eu falo dos protocolos de acessar as páginas de internet, temos dois protocolos aí importantes, o HTTP e o HTTPS. Qual é a diferença? O HTTP é um protocolo sem proteção da informação e o HTTPS é um protocolo com proteção dos dados. Legal? Então, lembrando que protocolo é a primeira parte
de uma URL. Legal? Silvio, tem outros protocolos que a IDECAN costuma cobrar com frequência? Tem. Presta atenção que tem. Outro protocolo que ela costuma cobrar com frequência é esse, ó, FTP. Esse protocolo aqui, ó. FTP é outro protocolo que costuma. O que é o protocolo FTP? Protocolo de transferência de arquivos. Quando a questão falar, analise lá sobre protocolos, não sei o que é responsável por transferir arquivos. Quando cair o protocolo FTP, no caso, ele vai, quando cair o protocolo FTP, eu vou deixar ele aqui fixado que eu estou falando dele, o FTP, ele vai pedir sobre transferência. A palavra arquivos vai estar no protocolo, vai estar na questão. A palavra arquivos, transferência de arquivos. Legal? Então, é um ponto que eu tenho que estar atento aí. Outros protocolos que são importantes, esses três aqui, ó. Esses três protocolos são bem importantes. Esses três protocolos aqui, ó. Os protocolos de e-mail. Se a questão da prova trouxer protocolos para você e o assunto, né? O assunto é protocolos e falando de e-mail, tenho que lembrar desses três nomes aí. O protocolo SMTP, o protocolo POP e o protocolo IMAP. SMTP, e aí a IDECAN, ela é muito objetiva. Ela basicamente ela vai querer saber o que, né, para que servem esses protocolos. O SMTP, protocolo de envio de e-mails. POP e IMAP, protocolos de recebimento de e-mail. Legal? POP, IMAP, recebimento de e-mail. Então, quando ela fala dos protocolos, é isso que ela vai perguntar. Para que serve um determinado protocolo? Seja o HTTP, o HTTPS, o SMTP, o POP, IMAP. Então, estou te passando só alguns dos protocolos que mais são cobrados em prova, né? Já que a gente já começou a falar aqui, né, do HTTP e HTTPS, aproveitando para complementar estes outros protocolos. Legal? Então, quando ela fala ali. E aí, no caso aqui, o que a gente tem dessa questão, né, finalizando aqui, gabarito letra C, URL. Lembra que o URL é um caminho, é um destino, tá? Agora, se a prova falasse, a partir do nome, ela localiza um site, aí tá falando do DNS, porque trouxe a palavra nome, tá? Trouxe a palavra nome. Beleza? Beleza? É isso? Legal? Vamos para outra questão, então. Vou abrir outra questão para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa agora, antes da gente entrar na próxima questão? Galera, tem uma galera aparecendo aí, chegando. Deixa um oi aí, né? O pessoal que tá entrando aí rapidamente, deixa um oizinho aí, pra gente resolver aqui mais uma questão. Legal? Muito bem, então é isso, vamos lá, mais uma questão aqui então. Essa aqui eu resolvi, essa daqui agora. Vamos lá. Entre os princípios da segurança da informação, estabelece que as pessoas usuárias não podem negar a autoria das informações, como uma forma de garantir a sua autenticidade, significando que, por exemplo, nem a pessoa autora, nem a receptora podem contestar qualquer transação de dados. Nós temos basicamente 5 princípios que você tem que saber, que pode, né, falar na sua prova. E aí, como a gente está vendo aqui, a banca é de uma forma muito objetiva. 5 princípios que são importantes. Veja só, é o DICA, né? O DICA mais o não repúdio. O que é o primeiro D? Disponibilidade. O que é o princípio da disponibilidade? O serviço estar disponível quando requisitado. O serviço estar disponível quando eu preciso dele. O que é a integridade? Outro princípio que é muito cobrado pela IDECAN. Integridade quer dizer o quê? Quer dizer que a informação não teve alteração do conteúdo. Isso é a integridade. Não houve alteração do conteúdo da informação. Aí a gente vai para o C, que é a confidencialidade. Confidencialidade é que a informação ela é confidencial, ou seja, a informação deve estar disponível para quem tem o acesso. A informação não está disponível para todos. Ela deve estar disponível para quem deve ter aquele acesso. E aí a gente vai para a autenticidade, que é autenticar a identidade. Quando você digita uma senha, você está autenticando a identidade.
quando você usa um processo de biometria, por exemplo, também está autenticando, um certificado digital também está autenticando. E aí a gente vai para o último princípio, que pode vir na sua prova com dois nomes, ou, como está aí, a irretratabilidade ou princípio do não repúdio. O que é a irretratabilidade ou princípio do não repúdio? É você, o autor, a pessoa, não poder negar ser o autor da informação. Eu faço um comparativo nisso em relação a um cartório. Quando você vai no cartório que tem fé pública e ele reconhece a sua assinatura no cartório, aquilo é o princípio do não repúdio ou irretratabilidade. Por quê? O princípio ali quer dizer que você não pode negar que é o autor daquela assinatura, né? Porque tem reconhecimento ali. Então, num esquema de certificado digital, né? Num processo de certificado digital, por exemplo, está ali o princípio da irretratabilidade ou do não repúdio. Como a questão está falando ali, né? Estabelece que as pessoas não podem negar a autoria da informação, gabarito, então, aqui vai ser letra C, a irretratabilidade, tá? Então, integridade, que a letra A é se ele falasse sobre informação que não teve alteração do conteúdo. Conformidade, não existe o princípio da conformidade, então letra B está fora. Irretratabilidade é o nosso princípio. E letra D, confidencialidade, é que a informação ela é confidencial, deve estar disponível para quem deve ter o acesso, tá bom? Vai estar disponível para quem deve ter o acesso, tá bom? Mas o princípio a IDECAN sempre traz um ou dois princípios na questão que não existem, né? Conformidade não tem esse princípio da conformidade, legal? Então, gabarito aí, letra C. Princípio de segurança. Tem mais uma questão para a gente resolver aqui sobre essa parte de segurança da informação, tá? Sobre segurança. Vamos lá, essa questãozinha aqui, ó. Vamos lá, aqui tem, né, tem vários pontos aqui, é um tema que é um tema também, um tipo de questão que eu aposto para sua prova, tá? Sobre as ameaças, sobre os códigos maliciosos, é um tipo de questão que eu aposto aí para sua prova, por exemplo, né? Que ele diz o seguinte ali, ó. O site de uma banca de concurso público fica fora do ar por 6 horas devido a um ataque cibernético que efetua excessivas requisições de conexão por segundo de múltiplas partes do mundo, fazendo com que o servidor web seja derrubado. O ataque sofrido é conhecido como. Isto foi um ataque, esse tipo de ataque, ele é realizado por bots, né? BOT, bots, computador zumbi, né? Bot. Ele é realizado por bots, tá aí, né? Digitei nos comentários aí para você ver. Esse é o tipo de ataque realizado por bots. Bots são computadores zumbis. Como é que a cartilha de segurança traz pra gente a definição de bots? Né? Bot é um computador controlado por um terceiro. Computador controlado por controle remoto. Controlado por terceiro ou por controle remoto. Qual que é o intuito do bot? Né? O controlador ele vai criar uma botnet, que é uma rede de bot, uma rede de computadores zumbis. E essa rede de milhares de computadores espalhados pelo mundo, que ele tem o controle, ele vai fazer todos esses computadores enviarem requisições para um único alvo, normalmente um site. O que ele vai fazer? Ele vai sobrecarregar, né, aquele site com chuva de informações e aquele site não vai aguentar a pressão e vai cair do ar, e vai sair do ar. Esse é o ataque por negação de serviço distribuído. É o ataque por negação de serviço distribuído. Ou o Distributed Denial of Service, o DDoS, né? Que é o ataque por negação de serviço distribuído. Então, quando eu falo do DDoS, é esse ataque que é realizado por bots. O intuito do DDoS é tirar um determinado alvo do ar. Normalmente um servidor, normalmente um site. Você sobrecarrega o site para tirar ele do ar. Então, neste aqui, o gabarito é a alternativa letra A, tá? DDoS. Mas tem um outro código malicioso também, que ele é muito cobrado, que é o ransomware. Como que eu sei quando a questão está falando sobre ransomware na minha prova? Ele é bem cobrado pela IDECAN também. Quando ela traz alguns... O que é o ransomware? O ransomware é o sequestro dos dados do usuário.
É tornar os dados do usuário inacessíveis, legal? E aí vem a palavra, a frase-chave que você vai marcar ransomware. Quando ele fala assim, vai solicitar pagamento de resgate, pagamento de um valor em moedas virtuais. Mas normalmente a IDECAN traz pagamento de resgate. Quando ela fala pagamento de resgate, né, se ela trouxesse só isso, código malicioso que pede pagamento de resgate, ransomware. Não importa tudo que ela falou, mas se uma das características desse código malicioso é o pagamento de resgate, ransomware é a resposta, tá? Porque só ele vai ter essa característica da questão do pagamento de resgate na hora que você estiver resolvendo a sua prova. Por isso é muito importante, tá bom? Então anote isso aí, é um ponto aí provável para a sua prova. Outro ponto aí seria o spyware, que é um programa espião. O spyware, que é o programa... O spyware, que é o programa espião, é o roubo de informações pessoais do usuário. O spyware é o roubo de informações pessoais do usuário. Legal. E aí tem os três, se liga, os três tipos de spyware, legal, que também a IDECAN costuma cobrar. Quais são eles? O Screen Logger, o Keylogger e o Edgeware. Esses três tipos são tipos de programa espião. Então o spyware é o roubo de informações pessoais, né? Tá aí. O Keylogger ou o Screen Logger é aquele que vai tirar fotos da tela do computador do usuário, onde está posicionado o mouse. Então ele tira uma foto da tela mostrando onde o mouse está posicionado. Esse é o Screen Logger, screen de tela. Aí a gente tem o Keylogger, que é de keyboard, que é de teclado. O Keylogger, qual que é a frase-chave? Vai capturar as teclas digitadas no computador do usuário. Capturar as teclas digitadas no computador do usuário. Então falou de que vai pegar as teclas do teclado, capturar as teclas digitadas e tudo mais, né? Esse tipo de coisa. O que acontece? Está falando do Keylogger. E aí a gente tem um outro tipo de programa espião, que é o Edgeware, né? No caso, o Edgeware, que é basicamente apresentar propagandas para o usuário. Apresentar propagandas para o usuário. Esse é o Edgeware. Apresentar propagandas, ou vai trazer, sei lá, comerciais, ou alguma coisa... Basicamente, propagandas é o que a banca traz. Então, são tipos que costumam ser cobrados. Tem mais algum outro? Tem o golpe, que é o phishing. Veja que o phishing, ele não é um código malicioso, ele não é um malware. O phishing, gente, é o golpe. Golpe na internet. Por quê? Porque não é um programa de computador. Quando eu penso em ransomware, quando eu penso em vírus, spyware, são programas de computador. O phishing é um golpe. Tenho certeza que vocês aqui já foram, não vítimas, mas já passaram por uma situação de phishing, que é quando você recebe uma mensagem de e-mail, às vezes até pode vir por WhatsApp, mensagem de celular. O que? Ele vai trazer ali o que a gente fala de técnicas de engenharia social. Ele vai trazer uma mensagem tentando persuadir você para você entregar as informações, normalmente informações financeiras. O phishing quer que você entregue informações financeiras. Você vai receber um e-mail de um suposto banco que você nem tem conta, e aí ele vai pegar, no caso do phishing, e ele vai pedir para você falar, olha, sua conta ela corre risco, né? A sua conta está correndo risco e tudo mais. É importante que você clique aqui neste link e atualize a sua senha, atualize os seus dados bancários, porque o seu cartão foi clonado, a sua conta está correndo risco. Então, a engenharia social é isso, é uma forma de persuadir você para que você, no caso, queira passar as informações que estão sendo ali solicitadas, informações que esse terceiro precisa, entende? Então, por isso que fala que o phishing é um golpe, porque ele está te mandando um link, só um link de um site falso, mais nada. Não é um programa, não é um cavalo de Troia que você vai instalar no seu computador. Não, é um link só de um site. Se você deletou o e-mail, acabou, o problema está resolvido. Basta você, no caso, só deletar o e-mail e está tudo certo. Então o phishing que é um golpe.
entra nessa parte também de ameaças, legal? Entra nessa parte de ameaças. Então todas essas que eu falei, né, o ransomware, o cavalo de Troia, o trojão. O que é o trojão, o cavalo de Troia? É aquele que parece que é algo bom, mas ele vai executar uma ação sem o conhecimento do usuário, né? Então o ransomware, phishing, o spyware, keylogger, screenlogger, adware, né? Essas ameaças, às vezes o worms também, todas elas estão na cartilha de segurança para a internet, legal? Tá lá na cartilha de segurança. E na cartilha de segurança, você no caso tem essas definições de forma mais detalhada. Mas aí eu te falo, você precisa visualizar você precisa estudar isso de forma detalhada? Não. Você pode entrar lá no Google, digitar lá no Google assim, ó, cartilha de segurança PDF. Digita isso no Google. Cartilha de segurança PDF. Legal. Lá você vai baixar esse PDF no seu celular ou no computador, gratuito. Maravilha. Esse PDF, galera, o que você vai fazer? Você vai pegar essas principais ameaças ali e vai ler basicamente o primeiro parágrafo, a primeira frase, ali, 2, 3 frases ali, que é o que define já, o que tem a informação suficiente para que você possa, no caso, responder a questão. Você viu que a prova é muito objetiva, você viu que ela cobra isso de maneira objetiva e as outras questões não vão ser diferentes. A gente tem mais alguns minutos aqui de live, quero ver de vocês, quero saber quais dúvidas, né? Algum ponto que quer que repita, que quer que fale. Mande aí, manda dúvida, galera. Vamos lá, manda pergunta. Pode mandar nessa caixinha aqui também, ó. Manda no balãozinho aqui, ó, se quiser. Tem a caixinha de pergunta. Manda dúvida pra gente aproveitar esses minutos agora e eu poder tirar umas dúvidas de vocês. Tá legal? Pode passar meu Instagram, mano. Pedir pro pessoal me seguir lá depois. Depois me sigam lá no Instagram também, tá? No meu Instagram, lá no meu perfil. Fazer uma propaganda. Tá? Manda lá. Fati, Giovanni, Fati é sistema de arquivos. O que é o sistema de arquivos? Quando o Windows, você vai instalar o Windows no computador do usuário, ele vai criar o sistema de arquivos. O sistema de arquivos é como um mapa no disco, seja no HD, no SSD, mas é como um mapa. O sistema operacional, ele mapeia o seu disco para ele dimensionar o tamanho do disco e principalmente para depois ele poder localizar os arquivos e todos os arquivos, né, e documentos que estão no seu disco, tá? Basicamente é isso que o sistema de arquivos faz. Poderia escrever o tipo de spyware que apresenta propagandas? Ah, sim. O Xará pediu aqui, esse aqui, ó, adware. Cadê? Adware. Esse aqui, ó, mandei. Tá? Adware. Tá? Adware é o tipo de spyware programado para apresentar propagandas para o usuário. Só que tem um detalhe, Johnny. FAT é um sistema antigo, tá? FAT é um sistema antigo. É usado, mas é mais antigo. O Windows hoje, se perguntar qual o sistema de arquivos que o Windows utiliza atualmente, NTFS. É o sistema que ele utiliza. Ambos, FAT e NTFS são da Microsoft, mas é o sistema que ele utiliza. Invasão de privacidade através dos arquivos cookies, né? Configura como um tipo de malware? Cara, dependendo do tipo, sim, né? De informações, porque dentro dos cookies, o que são os arquivos cookies? Eles armazenam preferências de navegação do usuário. Se algum código malicioso vai acessar os arquivos, sim, pode ser algum tipo de código que vai. Oi, Yasmin. Olá. E arquivos cookies é outro ponto, né? Bom que você lembrou aqui. Quem lembrou aqui foi a Yasmin. Yasmin, lembrando que arquivos cookies também é um termo que é muito cobrado pela IDECAM. E cookies, lembrando que são arquivos, são pequenos arquivos salvos pelos sites no computador do usuário. O que esses arquivos armazenam? Preferências de navegação do usuário. Normalmente quem vai consultar os arquivos cookies são os próprios sites, tá? Os próprios sites que a gente acessa. E aí, com os navegadores, a gente pode bloquear, né, os arquivos cookies ou simplesmente, de tempos em tempos, a gente apagar, né, esses arquivos cookies, a gente pode apagar eles de tempos em tempos. Legal? O que mais? Então lembra que cookies são arquivos.
A questão começou lá. Arquivos salvos pelos sites, né? Falou de arquivos, já vai estar falando do arquivos cookies. Legal? Ó, galera, depois me segue lá. Vou deixar meu Instagram aqui. Me siga lá no Insta. Deixa eu digitar o meu Insta aqui. É esse aqui, deixa eu ver se tá certo. Beleza, me segue lá. Atalhos. Matheus, atalhos é mais cobrado. Pode ser praticamente para todos os assuntos, né? Não vou conseguir falar de todos os atalhos aqui, mas vamos lá. Atalhos pode ser cobrado em questões de Word, questões de Windows e questões de navegadores. São os 3 temas que a banca mais cobra atalhos: Word, Windows, navegadores. De Word, normalmente os atalhos que mais são cobrados: os atalhos de alinhamento, Ctrl+J, justificar, Ctrl+E, centralizar, atalho do corretor ortográfico, que é F7, atalho negrito, Ctrl+N, são esses atalhos, certo? Quando eu falo dos atalhos de navegadores, são os atalhos, por exemplo, favoritos, Ctrl+D, lista de downloads, Ctrl+J, nova aba, Ctrl+T, fechar aba, Ctrl+W, legal? Histórico, Ctrl+H, esse tipo de coisa. Quando eu falo de atalhos de Windows, normalmente mostrar área de trabalho, Ctrl+D, Ctrl+D não, botão do Windows mais a letra D, bloquear estação de trabalho, botão do Windows mais a letra L, entendeu? Então, são pontos aí de atalhos que costumam aparecer. Vírus de bot. Vírus de bot não é vírus, é porque assim, vamos lá. Vírus de bot, no caso, é o que eu falei, né, agora há pouco, que são os bots, que são transformar... O que é um bot? Bot é um computador zumbi. É um computador controlado por um terceiro. Tá? Então, bot é um computador. Então, a gente não fala vírus de bot. A gente fala só bot, né? Ou robot. Que é o computador controlado por um terceiro, tá bom? Computador controlado por um terceiro. Que é o computador zumbi, né? Que é o computador que vai ser usado, no caso... Que é o computador que vai ser usado, no caso... para o ataque DDoS, que é o ataque de negação de serviço distribuído, que a gente falou agora há pouco. Legal? Agora, quando eu falo de vírus, o conceito de vírus de computador, vírus de forma geral, pela cartilha de segurança, vírus é um programa que vai infectar outro arquivo. Lembra, o vírus sempre vai ser parte de outro arquivo, ele sempre vai precisar ser parte de outro arquivo, ele vai precisar, diferente dos worms. Os worms, eles não precisam ser parte de outros arquivos. Eles vão agir através da execução direta de suas cópias, os worms. Mas os vírus, lembra do vírus de pessoa. Vírus de pessoa precisa infectar a pessoa, nós somos os arquivos, legal? E o vírus de computador sempre vai precisar infectar o arquivo, tá bom? E o worms é o oposto ali. Tá? Então são diferencinhas básicas, apesar aí sim, hein, Manu? É isso, hein? Essa empresa, ela não é empresa, é quase um prefeito. Então, a questão dos vírus, tá? Dali, os que mais eu acredito que eu vejo que são cobrados são esses que eu falei agora há pouco, né? Ransomware, phishing, keylogger, screenlogger. Legal? Eu vejo que são esses os mais cobrados ali, tá? Então eu apostaria, por exemplo, nessa questão ali, desses que eu falei, tá bom? Então fica atento em relação a isso daí. O que mais, gente? Estamos chegando no final aí, pode mandar. Mais alguns minutinhos aí. E aí, ó, eu ficaria atento com atalhos, sempre, né, estaria treinando os atalhos que já falaram aí. Eu sempre olharia... a questão de fórmulas, ó, por exemplo, fórmulas do Excel. Quais são as fórmulas mais cobradas pela IDECAM? As que mais aparecem. Quais são as do Excel? Anote aí, ó. Função soma, função média, que é a média aritmética, função máximo, que mostra o maior número do intervalo, e função maior e menor. Lembra que a função maior e menor é aquele que vai mostrar o maior número de acordo com a posição. O primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior. Lembra que na função maior e na função menor, sempre vai ter um número
que indica depois do intervalo, na função maior ou menor, vai ter o intervalo, ponto e vírgula, um número. Se tiver lá o intervalo de A1 até A5, ponto e vírgula 3, quer dizer que ele está, se for a função maior, ele está procurando o terceiro maior número no intervalo de A1 até A5. Vou escrever aqui, ó, para não ter dúvida, hein? Para não ter dúvida, ó, função maior, ela sempre vai vir intervalo, ponto e vírgula, posição. Sempre vai vir assim, ó. Eu escrevi errado ali, mas entenderam, ó. Intervalo, ponto e vírgula, P. Esse P é sempre um número, é obrigatório. Vai ter o número 1, 2, depende. Ele quer o primeiro maior, vai ter o número 1 ali onde é o P. Ele quer o segundo maior, vai ter o número 2 ali onde é o P. Mas se a função maior e menor, sempre vai ter ali o intervalo, ponto e vírgula, um número, tá? Então é importante, por que eu estou falando dela? Porque é uma função que sempre cai. Porque como que a IDECAM, como é que você identifica rapidamente a alternativa errada? Porque ela coloca lá às vezes a função maior ou a função menor sem o número da posição, só o intervalo. Ah, Silvio, então daí já vejo que está errado? Sim, é inválido. Se tiver só o intervalo ali sem a posição, você pode já marcar como alternativa errado, não é essa alternativa, já procura as outras. E isso facilita e você ganha tempo, né? Porque ele vai colocar assim: foi usada uma função para mostrar o primeiro maior número do intervalo de x a z. Ou primeiro maior número. Se é o primeiro maior número, ela pode usar tanto a função máximo como a função maior. As duas vão dar certo. Só que se for a função maior, tem que ter lá o intervalo que a questão está falando, ponto e vírgula, o número 1, porque a questão falou que é o primeiro maior valor. Percebe? Passei o intervalo para vocês aí. Então, é esses detalhezinhos que vocês vão pegando ali, legal, que vai facilitando a vida de vocês em relação na questão de informática, de Excel, porque a banca costuma deixar confusa a questão de Excel, mas basta você saber pegar as informações-chave ali, ela fica muito simples, você resolve em menos de 3 minutos. A maioria dos candidatos fica morrendo lá em cima da questão, tentando entender, complexo. Cara, você não precisa, a maioria das vezes, você não precisa, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, você não precisa ver nem a planilha. Só ver as informações e as alternativas. Pronto. Em algumas questões, só as alternativas já vai ter a resposta. Porque o resto tudo é inválido. É doido, tá? É doido nessa pegada mesmo. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Vamos lá. Qual app de segurança pode bloquear um site, por exemplo, para uma empresa? É para segurança para bloquear um site? Você pode, para bloquear um site, você pode bloquear pelo firewall, pode bloquear pelo navegador, pelas próprias configurações dos navegadores, né? Mas bloquear um site para uma empresa é o firewall. É ele que vai bloquear. O firewall é que vai controlar o tráfego de informações de entrada e saída da rede, tá? Então vai ser o firewall, o aplicativo, o sistema de segurança para bloquear vai ser o firewall, na maioria dos casos aí. IDECAM vai cobrar firewall. Firewall controla, firewall não controla antivírus. Firewall controla o fluxo, o filtro de entrada e saída de informações da rede da empresa. E lembrando que firewall pode ser definido como software ou como hardware. Beleza? Tira um print aí, marca a gente, vai tirar um print? Já um print, vocês vão tirar um print? Tira um print da tela, marca a gente lá, marca a Odon, marca aqui o Sim, marca eu também lá, o Silvio, para eu poder repostar vocês, tá? Ó, tira um print aí. Ha, efeitos especiais do fim da live aí, ó. Acabou a live, viu? Efeitos especiais do fim da live, acabou a live. Quem tirou o print, tirou. Gente, é isso. Obrigado aí, obrigado o convite mais uma vez, obrigado vocês, a presença da galera que assistiu ao vivo aí. Foi show, bastante gente acompanhando com vocês, espero que tenha ajudado, servido de revisão para quem já está estudando, servido de norte para quem está no meio do caminho aí, tudo bem? De alguma forma aí, né, tenha ajudado vocês aí, tá bom? Manu, obrigado mais uma vez, obrigado Silvinha, minha xará, beijo grande, fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa próxima live, beleza? Valeu Yasmin, obrigado a presença aí também. Obrigado a turma que passou por aí, deixou um oi, deixou uma pergunta. A galera aí, valeu Ana. Ana Rioli, acho que é isso, né, Ana? Acho que pronunciei corretamente. Manu tá aí. Se a Manu estiver aí, vamos ver se ela tá ou não tá. Já foi, já tá descansando. Tá, não sei se ela tá aí ou não.
mas vou fechar aqui. Beleza? Gente, beijo grande, fiquem com Deus, valeu!